Olá pessoal, Get It Up. Hoje estou aqui com o Pablo Mussa. Tudo bem, Pablo? Tudo ótimo. E por aí, tudo certinho? Tudo tranquilo. Pablo, eu gostaria que você se apresentasse. Olá, meu nome é Pablo Musa. É, eu formei em engenharia em 2010 e desde 2008 eu tenho trabalhado com desenvolvimento de software e em 2012 eu comecei meu caminho pelo Big Data. Eu tenho mestrado pela PUC, engenharia de computação também pela PUC e sempre trabalhei com a parte de back-end em termos de desenvolvimento. E desde que eu entrei na parte de Big Data, né, eu tenho trabalhado mais com a parte de arquitetura, consultoria, treinamento, enfim. Bacana. Esse evento que eu estou realizando é para falar para as pessoas que já estão na área de tecnologia e para as pessoas que querem entrar na área de tecnologia. Então pode ser que tenha pessoas que saibam o que é a tecnologia do Elastic e outras não. Então eu queria que você falasse o que é a tecnologia do Elastic. Tá. Então, a Elastic é a empresa, né, e na verdade ela começou como o nome da empresa sendo Elasticsearch, que na verdade começou com um produto open source em 2009 e em 2012 foi quando a empresa foi criado o Elasticsearch. O Elasticsearch é um motor de busca inicialmente e hoje em dia ele é usado para muito mais do que só busca, acho que a gente vai chegar lá durante a conversa, mas para tentar resumir o que é a Elastic, ela foi evoluindo e foi agregando produtos ao longo do tempo. Então, em 2013, a Elasticsearch chamou um outro produto open source, que era o Kibana, e depois veio o Logstash. Em 2014, teve a Found, que é o Elasticsearch as a Service na nuvem, e depois veio o Beats. Resumindo, a gente começou a colocar um monte de produtos e funcionalidades para criar um pipeline completo, do início até o fim, e servir para completamente diferentes, né, casos de uso. Então você pode usar os produtos para fazer análise de log, para fazer busca no seu website, enfim, tem muitos casos de uso. Ah, bacana, bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, como você falou, tem várias tecnologias envolvidas, né, Uhum. no conceito, né, de buscas e de logs. Eu queria que você falasse um pouquinho mesmo, assim, mesmo que não muito técnico, né, mas falasse um pouquinho sobre cada tecnologia envolvida e o que dá para fazer com essa tecnologia. Beleza. Tá, então o Elasticsearch é esse motor de busca, ele na verdade é desenvolvido em Java, a aplicação é toda em Java, e usa uma biblioteca chamada Lucene, né, como principal componente, o motor da busca propriamente dito. E o Elasticsearch usa o Lucene, que é esse motor de busca que tem o Inverted Index, para criar uma maneira de distribuir os dados para você conseguir escalar a sua aplicação. Então ele começou como motor de busca, você tem como motor de busca, você tem a relevância, então você pode definir quais são os campos que são mais relevantes para a busca do seu site. Então vamos supor que você tem um site de produtos de compra, você pode dizer, não, o título do produto é mais interessante do que a descrição, se casar com a cor, alguma coisa que você está procurando é mais relevante ainda, você consegue dar mais peso para o título para cá ou para lá, você consegue dizer que baseado no preço, esse é o ponto de origem, então coisas que estão mais distantes desse preço são menos relevantes, então você consegue colocar mais para baixo, e não só preço, você consegue trabalhar com data e muitas outras funcionalidades, né? Então esse é o core do Elasticsearch, é a busca. Então o Elasticsearch evoluiu, né, e além da busca tem essa parte da agregação, que é a parte de analytics, é o motor de analytics do Elasticsearch, que é muito importante para vários casos de uso. Ele começou como o lado esquerdo, né, da barra de um site de e-commerce, onde você faz a busca por produtos, você recebe 200 produtos de volta, né, você só vai ver os 5 primeiros. Mas você quer entender a ideia geral, né, de todos os produtos que você está recebendo. Então, do lado esquerdo, você vai ter as faixas de preço dividido, sei lá, de 0 a 50 reais, de 50 a 100, de 100 a 200. Você vai ter, quais são os tipos dele? Um é de cozinha, o outro é de tecnologia,
Ou então, se você está procurando no notebook, você vai ver 2 cores, 4 cores, 8 cores, ou vai dividir pela memória RAM. E aí essa parte de agregação é muito importante para você conseguir fazer análise. Quando você começa a fazer análise, você precisa visualizar essas análises. Você não quer receber isso só como um número e um monte de texto em JSON, que é como o Elasticsearch funciona, HTTP e JSON. Você quer ver isso em gráficos. E aí foi quando o Kibana entrou. É uma interface, né, como se fosse um framework para você criar visualizações. E aí essa parte de gráficos é muito fácil de construir usando o Kibana. Então, com um clique, só com o browser, você não precisa de mais nada, você consegue fazer gráficos para ver, por exemplo, os logs da sua empresa. Então, um caso muito comum é você pega Apache, né, o web server, e você pega os logs de acesso ao seu servidor. E aí você quebra esses logs, bota no Elasticsearch, e depois você consegue visualizar quantos acessos por dia você teve, você consegue ver o pico de acesso, você consegue ver as respostas, quanto códigos 200 você mandou, 301, 404, você consegue ver da onde os acessos estão vindo e coisas desse tipo. Só que eu pulei uma parte aqui. Na verdade, eu falei, você pega esses logs e você bota no Elasticsearch. E aí veio um outro produto, que é o Logstash, que é justamente como você pega os dados de algum lugar e manda os dados para outro lugar. E no caso do Elasticsearch, apesar do Logstash ser super flexível, você geralmente vai pegar dados de arquivo, por exemplo, esse Apache com os logs, ou você vai pegar os dados do Twitter, o Logstash lê diretamente da API do Twitter, e você vai mandar esses dados para o Elasticsearch. E uma vez que esses dados estão no Elasticsearch, você consegue fazer toda a visualização e todo o trabalho de analisar os seus dados. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o Logstash, por ele ter muitos conectores, ele tem que ser muito dinâmico. Ele conecta com, sei lá, devem ter pelo menos uns 80 a 100 inputs e pelo menos uns 60 a 80 outputs. Então ele serve para você ler de qualquer fonte e escrever em qualquer fonte. Para ser flexível, ele acaba não sendo muito rápido. E aí você tem uma necessidade de ter o que a gente chama de lightweight shippers, né, que são aplicações bem pequenininhas, né, bem leves, que vão pegar uma informação e enviar para algum outro lugar. E foi aí que o Bits entrou. E o Bits, basicamente, o que ele faz, você tem vários bits diferentes, mas é pegar a informação de algum lugar e mandar ou para o Elasticsearch ou para o Logstash. E as informações que você pode pegar variam. Por exemplo, você tem o que a gente chama de top bit, que funciona como um top, o comando top, onde você vê CPU, RAM, disco, e aí ele fica coletando isso periodicamente, a cada 5 segundos, 10 segundos, isso é configurável. Ele pega essa informação e manda para o seu cluster de Elasticsearch. Então, em meia hora, brincando um pouquinho, você consegue executar o top bit na sua máquina, definir um Elasticsearch, startar um Kibana, e você vai ver quais são os processos que estão consumindo mais CPU, mais memória RAM, ao longo do tempo. E tudo bem, você já tem isso no seu computador, mas seu computador só vai te mostrar nos últimos 30 minutos. Ou não sei, depende se é Windows, se é Mac. Quando você manda para o Elasticsearch, você tem um histórico, você pode ver durante a semana toda. E aí você pode fazer o cálculo, tá bom, o que está gastando mais tempo, o que está usando mais energia, o que está fazendo isso. E, obviamente, né, levando para um caso mais sério de produção, você quer analisar os seus servidores. Você quer ver se o seu servidor está bom, se ele está saudável, se as coisas estão ocorrendo como deveriam, qual é o seu pico de CPU, se você está chegando com o máximo de memória ou não. E além do top bit, você tem o file bit, que lê direto de um arquivo. Aí esse é bem interessante para você ler logs, muito parecido com o Logstash. Ele não é tão robusto quanto o Logstash para fazer o parsing, né, a quebra das informações, mas ele é muito leve. Então você bota ele para ler do arquivo, manda para o Logstash quebra, faz o parsing, transforma. Por exemplo, enriquece seus dados usando o que a gente chama de GeoIP, basicamente baseado no IP de acesso, né, ao seu servidor. Ele consulta um banco de dados local que vai com o Logstash e vê da onde, né, que esse IP mapeia esse IP para um lugar. Por exemplo, China ou Amsterdã. Aí você consegue ter latitude e longitude e depois você consegue ver isso no mapa usando o Kibana.
Então, assim, de ponta a ponta, né, usando todos os produtos juntos, você consegue fazer leitura e transformações e guardar esses dados e depois fazer visualizações. Bacana, então você falou aí, por exemplo, da questão dos servidores, falou também na parte de e-commerce. Tem uma outra pessoa aí, eu acho que você conhece também, que é o Rodrigo Montoro, o Spoker. Ele fez Sim. também, aí participou de um desenvolvimento de um produto que vai também Elasticsearch também, Logtest, que é para fazer como se fosse uma gerência, né, de logs de segurança também, né, que é a área dele. Então, assim, na verdade tem várias, né, várias aplicações. Você tem mais alguma outra aplicação que você poderia dar um exemplo aí que você tem pego no dia a dia do que o pessoal está utilizando? Tem bastante, algumas que eu trabalhei. Eu trabalhei com e-commerce, sim. A gente fez um projeto que era uma rede social de filmes. Então você usava o Elasticsearch para fazer as buscas dos filmes e fazer o ranqueamento, e aí você leva várias coisas em consideração. Por exemplo, quero ver esse filme, ou gostei desse filme, ou não quero ver esse filme, ou não gostei desse filme. E você tem que combinar isso tudo para busca, né? E eu acho que o grande segredo está em não simplesmente saber usar o Elasticsearch em termos de tecnologia de instalar, mas você conseguir montar o seu modelo, né? Para qual é o melhor modelo para você calcular essas coisas. A gente teve um uso também, né, em call center. Então, o que acontece muito quando você liga para um call center é que ela tem que fazer busca e ela tem que ser muito rápida, porque ela quer te ajudar de maneira muito ágil. Então, o que acontece, né, quando ela está fazendo isso é que quanto melhor a busca, mais rápido é o atendimento, né? Então, melhor é a performance. Então, esse foi um caso também, era mais ligado à busca. Eu acho que essa parte de segurança, né, é muito grande. Então, acho que essa análise de logs em segurança e verificação de ataques é muito boa. Tem um caso muito interessante também, que é um de recomendação. Então, você pode fazer, por exemplo, recomendação do Netflix, um exemplo, né? Uhum. Usando o que a gente chama de Significant Terms Aggregation, que é achar o que é comum dentro do que é incomum. Basicamente, a ideia aqui é o seguinte: se eu estou assistindo um filme francês cult e você vai ver todo mundo que assistiu esse filme para sugerir um filme, provavelmente todo mundo que assistiu, por exemplo, Matrix, Star Wars, Tropa de Elite, todos esses grandes blockbusters, todo mundo vê. Se você só levar isso em consideração, você vai me sugerir um filme depois de eu ter visto um Amélie Poulain, né, um filme cult francês, enfim. Você vai me sugerir os blockbusters, que na verdade não tem nada a ver com o filme que eu estava realmente vendo. Então o que você quer fazer, você quer ver quais são os filmes que são muito populares das pessoas que assistiram esse filme francês cult, comparado com os filmes que são populares do seu dos seus dados completos, né? Então, de cara você vai descartar o Star Wars, o Matrix, porque todo mundo viu eles também. Então não quer dizer que eles são populares para esse grupo. Eles são populares porque eles são populares e vão sempre ser populares. Entendi, você E aí a consegue... gente fala muito da questão de, relevância e popularidade, né? O fato de você saber que todo mundo, que um grupo de pessoas acessou o Google na última semana, isso é popular, isso não te diz nada. Isso é absolutamente irrelevante. Porque é um dado que você já sabe, todo mundo acessou o Google na última semana. Porém, se você sabe que um grupo de pessoas acessou o Stack Overflow na última semana, sei lá, 70%, 80% desse grupo, você sabe que é um grupo de TI. Então é muito mais relevante do que popular o Stack Overflow. E você consegue fazer coisas muito interessantes com isso. Entendi. Na verdade, a grande sacada dessa tecnologia é a inteligência que está envolvida, né, e a velocidade, né, para extração e verificação dos dados, né? Sim, sim, o Elasticsearch é muito rápido. Uma das coisas que a gente sempre aposta, que a gente sempre fala, você tem que escolher, né? A gente chama muito essa coisa de trade-off, né? Você precisa escolher o que você quer pegar e o que você quer abrir mão. E uma das coisas que a gente tem certeza que a gente garante é velocidade, né? Essa coisa de ser rápido, muito, muito rápido. E você consegue fazer diversas coisas, todos esses casos de uso que a gente conversou aqui, com respostas em milissegundos, né? 50, 100 milissegundos. Obviamente, dependendo da sua infraestrutura. Então, bacana. Então, já que você entrou nesse assunto de infraestrutura, eu até queria que você falasse, lógico que pode ser não tão profundo, mas
a questão, por exemplo, de um mecanismo de busca tradicional comparado com o Elastic. Quais as vantagens, né? O que é um tradicional? Não, por Desculpa. exemplo, a pessoa vai ter uma infraestrutura de buscas tradicionais de dados estruturados, alguma coisa assim, em comparação com o Elastic, né? Tanto na infraestrutura, eu digo para instalação, disponibilização de recursos, e a demora, né? Na implantação, por exemplo, de um banco de dados ou de uma tecnologia de busca tradicional versus o Elasticsearch. Entendi. Eu acho que a maior parte desses motores de busca mais tradicionais estão começando a sair de cena, né? Tinha a Fast da Microsoft, que era bem grande, e eles pararam de fazer serviço já tem um tempo. O próprio Google Search Appliance agora está sendo deprecado e está sendo modificado. Acho que eles param de funcionar em 2018, se eu não me engano. E isso está sendo cada vez mais feito in-house, né? A solução dessas grandes é simplesmente ser paga uma grana boa e eles falam que resolvem seu problema. A desvantagem desse caso é que você não tem muita autonomia na sua relevância, né? Então, por exemplo, a busca do e-commerce ou do site de filmes que eu falei, o Google vai tentar fazer o melhor para você, o que com certeza é muito bom. Mas se você quiser dar o seu toque de refinamento, aplicar o seu modelo matemático, falar isso é mais importante do que aquilo, fica mais complicado. Com relação aos bancos de dados tradicionais, que não oferecem, né, o que a gente chama de full text search, o que acontece é que eles não têm, né, a estrutura interna deles de dados otimizada para isso. E acaba que fica muito lento, porque justamente eles não montam, né, o que a gente chama desse índice invertido com a análise, né, do texto. Ou seja, o que o Elasticsearch faz é quando você indexa, né, escreve um documento no Elasticsearch, a gente pega campo por campo, quebra, né, se ele for uma string, em tokens, né, em palavras, faz alguma análise, lowercase, por exemplo, tira palavras muito comuns e cria um índice invertido, né, que é super fácil de buscar, com tudo isso. Então você tem um ganho, né, em termos de velocidade muito grande e, consequentemente, em termos de até de deploy muito grande também. Se você está usando um banco tradicional, MySQL ou qualquer um desses, né, que não foi feito para busca, você acaba precisando colocar mais poder na máquina e principalmente poder vertical, né, CPU, memória, disco numa única máquina, porque eles não escalam horizontalmente, né, não é só adicionar um nó. E principalmente porque eles não foram criados para isso. Com relação ao Elasticsearch, assim, depende, obviamente, do que você quer analisar, e como o Elasticsearch é muito associado a essa questão de Big Data, as pessoas pensam numa infraestrutura de deploy sempre muito grande, com muitas máquinas. Por exemplo, o Netflix hoje em dia tem 2.500 nós rodando na infraestrutura deles, com mais de 150 clusters diferentes de Elasticsearch. É uma infraestrutura enorme. Os caras tomam conta de 560 terabytes de dados. Acho que é por aí. Então, assim, é muita coisa. Obviamente, para isso você precisa de um maquinário muito grande. Mas você consegue, com uma máquina normal de 8, 16 GB de memória, CPU, quad-core simples, ter, né, uma resposta muito rápida, dependendo do seu tamanho de dados, né? Então, assim, não necessariamente você precisa de uma estrutura de deploy muito grande para usar o Elasticsearch. Bacana. Eu falei com outros profissionais aí durante essa semana e todos eles estão envolvidos com tecnologias diferentes. Então eu falei aí sobre SDN, OpenStack, Cloud, virtualização. E aí o interessante é que todas essas tecnologias acabam se convergendo, né, ou se juntando no ponto da virtualização e da parte de cloud computing, porque a maior parte dessas tecnologias rodam hoje, né, em nuvem. E uma das características que eu achei interessante, eu queria até que você falasse um pouquinho, é essa questão de nós. Então, por exemplo, todas as tecnologias que eu conversei aqui com os outros profissionais falam da questão do cloud computing, que você consegue escalar rapidamente qualquer tipo de aplicação que foi pensada, né, em nuvem. Então, por exemplo, eu tenho uma demanda em uma determinada
época eu consigo aumentar o número de máquinas, CPU, memória, ter uma abrangência diferente, e o Elastic também não é diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tecnologia de nós e a questão da facilidade de você criar novos nós, né, para expandir o serviço. Entendi. Eu acho que isso é muito importante. Uma das minhas principais funções aqui na Elastic é dar treinamento. E uma das primeiras coisas que eu discuto nos treinamentos é isso, assim. As pessoas estão muito acostumadas, né, com esse modelo de banco de dados tradicional, com esse modelo de scale up, como a gente fala, né, que é essa escalar verticalmente. É você colocar mais CPU, mais RAM, mas isso tem um limite, né? A partir do momento isso fica muito caro e inviável. E aí a solução, né, que entra nesse mundo, né, que todo mundo hoje em dia tem chamado de Big Data, é você escalar horizontalmente, é você adicionar máquinas e conseguir usar o poder de máquinas diferentes em prol de uma mesma computação. E isso traz uma série de complexidades, e a gente entra na área de sistemas distribuídos e é muito mais complexo do que o modelo tradicional. Porque ao invés de você ter uma única máquina executando e fazendo tudo, toda a parte de sincronização e locks numa única máquina, agora você tem que fazer essa sincronização em 10, 20, 50 máquinas. E isso passa a ser muito complicado. E a grande vantagem do Elasticsearch com relação a isso é que ela foi criada já com esse pensamento. Então, você tem uma série de decisões internas do produto que já pensavam nisso desde antes do produto realmente existir. E isso faz muita diferença, você ganha muitas facilidades, e eu acho que uma das razões do Elasticsearch ser tão flexível e tão rápido é justamente o fato dele já ter crescido, né, com essa ideia de ser um sistema distribuído por natureza. Então você tem uma coisa que são os dados, né, internos do Elasticsearch são imutáveis, né? Então, claro que você paga um preço por ser imutável. Então, quando você deleta um documento, ele realmente não está sendo deletado do disco naquele momento. Mas em algum momento ele vai ser deletado. E por ele ser imutável, você ganha muita velocidade, porque o cache não muda nunca. Você pode reaproveitar esse cache. Enfim, tem uma série de coisas internas que vão te ajudar nesse sentido, né, da distribuição. Com relação à parte de nuvem, especificamente, eu acho que isso é o futuro, né? A gente tem visto mais e mais, e o grande negócio é, com a tecnologia que a gente tem hoje, você aumentar o volume de dados que você analisa é muito fácil. A gente tem máquina para isso, a gente tem software para isso, você não precisa de muito tempo para fazer, né, um setup da sua infraestrutura e realmente usar isso. Então, o que vai fazer a grande diferença é a sua infra. Então, se você tem que tomar conta da sua infra, você precisa de um cara ou uma equipe tomando conta de 5, 10, 15, 20 máquinas. E à medida que você vai crescendo, são mais máquinas. É o HD que está problema, é a madrugada, é isso e aquilo. É complicado. É dinheiro, é custo, é investimento na equipe. Não é uma coisa tão simples. E quando você terceiriza isso para a cloud, você ganha um serviço que muitas vezes acaba sendo mais barato. E aí você não só entra na parte de cloud, né, em termos de infraestrutura, como a Amazon faz, e aí você faz o seu deploy na Amazon, mas você, além disso, você passa a entrar no mundo de as a service, né? Então você tem software as a service, você começa a ter um monte de coisa. A gente tem também o search as a service. E aí a Elastic também está nessa parte. A gente tem um produto, né, chamava Found, a gente acabou de renomear, agora chama Elastic Cloud, e é esse Search as a Service. Você tem na nuvem para você o seu cluster de Elasticsearch, já com o Kibana. Se você quer fazer um upgrade, você não precisa você ir de máquina em máquina e ter alguém virando noite, ficando 36 horas, tudo que você faz é dizer qual é a versão que você quer e apertar um botão de update. É fantástico. Eu estava dando uma aula 3 semanas atrás, e o material ainda estava com a versão anterior, né? Porque a gente faz o release, é muito rápido. A gente faz um release a cada 1 mês e meio, 2 meses. E aí teve uma questão, né? Como é que eu mudo a cor disso, da legenda no gráfico? Eu falei, na versão que você está usando não pode, mas na versão nova você já consegue. Se depois você quiser testar, eu falei, não, depois não. Vai lá no seu menu de configuração, bota na versão nova e clica em update, espera 2, 3 minutos e pronto. E sem downtime, porque internamente a gente faz o rolling upgrade, né? A gente faz máquina por máquina. Então a gente
tira uma máquina, atualiza ela, e isso os dados estão em outra máquina, né? Depois a gente copia de volta, então tudo isso automático. Então a vantagem que você tem, né, em focar no seu negócio, ao invés de realmente ter que focar nessa parte de infraestrutura, é muito, 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 muito grande. E eu acho que cada vez mais as empresas estão tendo noção, né, e realizando como vale a pena investir e pagar esse um pouquinho mais caro, porque no final acaba saindo mais barato. Eu concordo. Eu falei ontem com o Manuel Veras. Manuel Veras é um profissional aqui do Brasil que já escreveu livros sobre virtualização, sobre a tecnologia da Amazon e tudo mais. E ele falou que, por exemplo, quando ele ia criar uma infraestrutura de banco de dados, por exemplo, um SAP, alguma coisa assim, eles chutavam a infraestrutura, porque nunca dava para saber qual era a infraestrutura que você ia utilizar, e sempre chutava para cima, porque podia não funcionar, né? Então, com essa questão da computação em nuvem, você consegue estimar, e se você não conseguir atender, você consegue escalar rapidamente, né? E acaba sendo o investimento inicial para você ir para a nuvem acaba sendo muito menor do que você comprar um parque de servidores para colocar dentro de uma empresa, né? Isso é bem legal. Uma coisa que eu... Foi mal, só para complementar, você me fez lembrar de uma coisa interessante. Você não só precisa escalar a sua infraestrutura, mas você pode escalar os seus momentos de pico, né? Sim. Isso é muito bom. Você não precisa pensar a sua infraestrutura e comprar servidores para o máximo da sua capacidade, que vai acontecer no momento de 10 minutos, 15 minutos do seu dia, né? Você pode ter a sua infraestrutura básica e naquele período de 15 minutos você bota aí uma gordura, bota para 1 hora, você faz, né, esse spawn de máquinas novas só para servir aquela demanda e depois você bota para baixo de novo, né? Então você mais uma vez está aí podendo economizar dinheiro. Então, eu trabalhei muito com essa questão de infraestrutura e, por exemplo, operadoras operadoras celulares, por exemplo, quando tem datas, né, comemorativas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, é uma correria absurda para conseguir criar uma infraestrutura para atender aquela demanda, né, daquele período aí, às vezes de 20 dias, 30 dias, e depois fica lá aquele parque de máquinas subutilizado. Né? Legal. Pablo, eu queria que você falasse, então, para o pessoal que está assistindo, por onde começar. Então, eu quero começar a trabalhar com essa tecnologia de Big Data ou de Elasticsearch, Kibana. Como eu começo? Aonde eu tenho material? Como eu consigo iniciar nessa área? Entendi. www.elastic.co. Você vai encontrar tudo de Get Started, né? Comece agora. A gente tem uma documentação não só muito extensa na questão de baixo nível, assim, com muitos detalhes, se você realmente for um usuário avançado, mas a gente também tenta colocar uma série de passo a passos e como começar e como usar. Todos os produtos que eu comentei aqui são open source, então o Elasticsearch, o Logstash, o Kibana, Bits, você não paga nada para usar, é só você ir no nosso site e fazer o download. Fazendo o download do Elasticsearch e do Logstash, os dois são em Java, então se tiver Java instalado na sua máquina, você consegue só unzipar, né, os arquivos e startar a aplicação, e você vai ter um Elasticsearch rodando na sua máquina ou no servidor que você estiver fazendo a instalação. O Bits é muito fácil também, então você vê a sua distribuição, vamos supor que você esteja numa máquina Windows agora, você entra lá no site da Elastic, vai lá no Top Bit, vê o Windows, baixa a sua versão, executa ele. Antes de executar, você só precisa, se você não tiver o Elasticsearch rodando na sua própria máquina, você só configura qual é a URL, né, do servidor, já vai apontar, já começa a guardar dados. Então, assim, a gente tem bastante coisa online no nosso site, é tudo aberto, tudo livre, e assim, é muito fácil, tem bastante coisa mesmo, tem bastante vídeo também no próprio site da Elasticsearch, da Elastic, desculpa. Legal, mas vamos lá. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem um conhecimento de programação, de desenvolvimento,
tudo bem. Uhum. Mas eu digo assim, para uma pessoa que está começando, tem alguma linguagem, tem alguma tecnologia que ela precisaria aprimorar antes de partir, por exemplo, para Elasticsearch? Não, assim, a vantagem dos sistemas que a gente usa é que tudo que você precisa entender é mais ou menos como cada sistema funciona e como você configura o que em base de dados tradicional chama-se de schema, a gente chama de mappings. E nem isso você precisa saber. O Elasticsearch ele foi desenvolvido para ser muito fácil de usar, ele é muito, muito, muito amigável para desenvolvedor. Eu acho que isso atrapalhou um pouco em certo ponto, porque as pessoas achavam que era muito fácil, quando foram para a produção começaram a ter alguns problemas porque realmente não entendiam. Mas para começar é muito fácil. Então, se você tem uma aplicação em PHP, se tem uma aplicação em Python, em Java, JavaScript, o que quer que você hoje em dia já use, você pode usar o que você está usando com o Elasticsearch. Tudo que você precisa é conexão com o servidor, o cluster de Elasticsearch, para fazer uma requisição HTTP, e uma biblioteca de JSON para conseguir mandar os requests, para inserir um documento, para procurar por um documento. Então, assim, vamos supor que hoje você quer começar brincando na sua máquina. Você vai no site, você vai fazer o download do TopBit para o Windows, vai baixar, você vai fazer o download do zip do Elasticsearch e o download do Kibana, o zip também. Você vai extrair os três, startar o Elasticsearch, ele vai startar no localhost, na sua máquina normal, você vai ter o processo rodando, a máquina de busca, a máquina de analytics, você vai startar o TopBit, que vai começar a coletar a informação, né, do seu computador e enviar para o Elasticsearch. Por default ele vai mandar para localhost 9200, que é a porta default do Elasticsearch. Então o Elasticsearch vai começar a ter essas métricas. Depois você pega o Kibana, starta. Quando eu falo startar, pode parecer complicado, é basicamente 2 cliques, ou você abrir o seu terminal de comando e digitar /bin Elasticsearch e dar um enter. Então, assim, é literalmente só startar a aplicação. Você vai startar o Kibana, ele vai conectar por default também no Elasticsearch, já está tudo funcionando. E tem instrução no site também, por exemplo, para você carregar dashboard já feito, né? Então você tem um dashboard para o TopBit que já existe pronto. Se você carregar, é só um comando que você precisa executar. Ele já carrega o dashboard para você e você já tem o dashboard pronto para ver e monitorar a sua máquina em tempo real. Real não, né? Cada 5 segundos, 10 segundos. Você consegue definir o tempo que você quer que o Kibana dê o refresh. Praticamente tempo real, né? Não, legal, Pablo. E como eu falei com vários profissionais de várias áreas distintas aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mercado para as pessoas que querem iniciar nessa área. Como todas as áreas de tecnologia, não só no Brasil, também em outros países, tem muita falta de profissionais qualificados em tecnologias. Eu queria que você falasse um pouquinho do mercado dessa tecnologia. O mercado é incrível, assim, o tempo passa e eu continuo me surpreendendo. O crescimento da empresa, da Elastic em si, fala por si só. Se você olhar o número de downloads, a gente fez uma conferência ano passado em São Francisco para 1.000 pessoas. Esse ano a gente fez uma outra para 2.000 pessoas. O número de downloads, não só do Elasticsearch, mas de todos os produtos, tem crescido muito. Aqui fora, o que eu vejo é uma demanda enorme, os treinamentos estão sempre muito cheios, vários já sold out. E no Brasil também, assim, eu tenho visto na lista e discussão e algumas pessoas que eu converso, existe uma necessidade, uma procura. Eu acho que é um mercado muito aquecido. Eu acho que é um jargão meio... eu não gosto muito, mas enfim. É uma tecnologia muito moderna. E eu acho que a grande questão é a flexibilidade da tecnologia. E o fato dela ser livre e todo mundo poder usar, isso fica muito barato para a empresa. E quando fica barato para a empresa porque você não precisa pagar o software, fica mais caro para a empresa porque você precisa do profissional.
E acaba sendo um bom trade-off para a empresa investir no profissional ao invés de investir num software terceirizado. Você está agregando valor para sua empresa, está trazendo gente para cá e não só comprando uma coisa. Então eu acho que as empresas têm buscado, né, esse conhecimento, esses profissionais. Inclusive o treinamento, a gente vai ter treinamento no Brasil, no Rio de Janeiro, primeira semana de abril. E está indo super bem, tem bastante gente interessada. Então assim, eu acho que isso demonstra, né, como o mercado, os meetups que eu já organizei no Brasil também, todos geralmente bem cheios, 80 pessoas, assim, quase lotação das salas que a gente consegue arrumar para fazer. Então, assim, tem sido muito bom. A adoção das ferramentas todas tem sido bem grande. Não, legal. Até aproveitando o gancho que você falou sobre essa questão de ser uma tecnologia open, você consegue baixar de graça, mas isso não quer dizer que você não tenha suporte, né? Porque, por exemplo, eu falo de OpenStack. OpenStack eu tenho fazendo uma comparação, né? O OpenStack ele também é free, você vai lá, baixa, consegue instalar, mas existem empresas, por exemplo, Red Hat ou a Ubuntu, que não vende o software, ela vende como se fosse uma subscrição que você tem suporte para aquilo, né? Porque ainda hoje existe algumas pessoas que não sabem, né, nessa questão de open source e tem um pouco de medo, né, de ir para esse mundo open source. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso também, que na verdade é open source, mas também tem a opção de ter um suporte, né? Sim, eu acho que é um ponto muito, muito, muito importante, principalmente no Brasil. Eu acho que aqui fora essa mentalidade já tem mudado bastante e isso é muito importante mesmo. Sim, o produto é open source e eu acho que isso, na verdade, dá uma melhor qualidade para o produto. E muita gente ainda não vê isso. Na verdade, o que você tem é, em vez de 20 pessoas olhando um código, você tem uma gama de, sei lá, 400, 600 desenvolvedores diferentes olhando e opinando e reclamando e mandando patch, querendo consertar. E muito mais do que isso, né? E aí a gente vai para o lado do business que você falou e também está super correto. As empresas, elas têm que monetizar de alguma maneira. Assim, todo mundo aqui tem que comer e pagar conta. Então a gente tem que ter esse retorno. E a maneira de ter o retorno é justamente oferecendo esse suporte. Então a gente tem um suporte super diferenciado. Todo mundo que faz parte do suporte da Elastic são engenheiros com muita capacidade. E o nosso suporte não é só aquele de responder a incidentes, a gente te ensina a usar, a gente explica como é que funciona internamente, como é que deveria ser, por que você está errado. A gente não dá a solução e pronto. Aí. E para poder garantir, né, que o nosso suporte é muito bom e a gente não vai perder cliente, porque agora eles já sabem usar o produto, a gente chamava de plugin e agora a gente está mudando para chamar agora X-Pack. A gente tem produtos internos que só estão disponíveis para os clientes. Então você tem o Marvel, que é o monitoramento do seu cluster de Elasticsearch, que é free, mas se você é cliente você ganha algumas funcionalidades extras. Você tem uma Graph API, você vai ter uma coisa de usar o Elasticsearch para fazer análise de grafos. É fantástico. Quem tiver interessado, procura aí Elasticon Graph. Esse ano o Mark apresentou, foi assim, é incrível. Você tem segurança, né, o Shield, então você consegue definir que um usuário vai acessar esse campo ou que outro usuário só tem acesso àquele campo ou aquele índice. Então você tem uma série de produtos, né, que vão vindo aí, que fazem parte dessa parte comercial e de todo esse suporte que a gente oferece como empresa. Bacana, Pablo. Bom, o papo estava bom aqui, já foram quase 40 minutos, nem vi o tempo passar. Eu queria que você desse as suas considerações finais aí, com cada pessoa que eu falei, com cada profissional de tecnologia diferente que eu falei, deu aí a sua opinião e suas dicas, né, para o pessoal que está começando ou quer embarcar em outra área, para concluir o nosso bate-papo. Complicado. Muita dica. Eu acho que o mercado de software, né, é muito grande e tem muitas opções. Eu acho que essa área de Big Data e, obviamente, o Elasticsearch
está dentro disso também, junto com outros produtos como Hadoop, Spark e outros ecossistemas. Eu acho que vale muito a pena. Assim, eu comecei não tem muito tempo, 4, 5 anos atrás. Eu me apaixonei por Big Data, por essa parte de análise de dados, por entender, e desde então comecei a estudar bastante. Não é muito fácil, mas também não é tão complicado assim. Mas eu acho que o mais importante é você conseguir juntar o que você realmente gosta de fazer. Eu acho que uma coisa muito importante para você ter sucesso é você gostar de fazer aquilo. Porque aí na sua hora vaga ou durante o seu trabalho, você faz com prazer, você faz aquilo de verdade. Então, se você consegue olhar esse mundo do Big Data e gostar e achar que parte, né, Big Data é muito grande, qual é a parte aqui que te interessa e você focar naquilo, eu acho que tem muita coisa para fazer. Assim, é impressionante a quantidade de casos de uso, coisas diferentes que a gente tem feito, que a gente tem visto, assim, é inacreditável. Análise de geo, né, que você vai ver mundo, a NASA usando, assim, você vai trabalhar com uma coisa completamente diferente na parte de segurança. Enfim, é só você achar o que você gosta e ir pesquisar e correr atrás, participar de meetup. Eu acho que essa parte de software livre e de comunidade, eu acho isso muito importante. A gente tem uma comunidade enorme. Se você está começando e está com alguma dúvida em qualquer um dos produtos da Elastic, a gente tem um fórum de discussão que a gente responde e ajuda você com o seu problema. Então é só ir lá e fazer a pergunta. Tem a lista em português também, que eu costumo responder bastante. Então, assim, o que não falta é material e possibilidades, né? Então, assim, é a faca e o queijo na mão. É só ter um pouquinho de vontade e um pouquinho de paixão e bola pra frente. É isso aí, Pablo. Obrigado. Acho que vai agregar bastante aí, Pablo, para as pessoas que estão nos assistindo. E espero que você participe dos próximos aí também, para ajudar aí esse pessoal que está ingressando ou querendo mudar de área na área de tecnologia. Obrigado, viu, Pablo? Com certeza, eu que agradeço aí. Muito obrigado a você e a todos aí.